local. Repreenda o espírito devorador, visita, Senhor, os nossos lares, a nossa família, visita aquelas famílias que eu não conheço. Visita, meu Deus, que abençoe os dizimistas, os ofertantes, aqueles que ajudam na sua casa de outras maneiras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu só tenho a agradecer por quem dá com alegria lá no céu, lá no céu, lá no céu, quem dá com alegria lá no céu, e Deus vivificará, e o Senhor abençoa, ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os teus filhos que cooperam com coração, dando a eles hoje paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, e vamos receber o pastor Luiz com a salva de palmas para você. Aleluia. Cumprimento a amada igreja, a paz de Deus. Amém? Aleluia. A noite de vitória. Essa é uma das palavras maravilhosas, mas no meio de uma palavra bonita, um amigo meu também explicou a palavra, já falou conosco, né? A sabeadora, né? Da terra, das condições que ocorrem na vida da palavra de Deus. É isso mesmo que ocorre, muitas das vezes a gente ouve uma palavra e a atitude da vida tira ela de nós. Se você não, toda palavra que nós ouvimos, se nós não prestar atenção, ela não vai prosperar em nós, porque alguém tira. O inimigo usa alguém para tirar, às vezes, derrubar nossa fé, às vezes falar coisa que não devia, e tudo isso, se não estiver ligado, tem uma terra mesmo fértil, uma terra voltada para germinar, né? Porque Deus está nos preparando para que nós venhamos dar fruto. Nós sabemos que pela palavra de Deus, a gente consegue interpretar que quando, desde a nossa mocidade, Deus está pelejando com a gente, e quando a gente estiver maduro espiritualmente, Ele vai agir em nossas vidas. Ele está nos preparando para poder nós ser essa terra. Ele está cuidando da terra. A terra não está pronta ainda para receber a semente, porque a vez de receber a semente morre na terra e não dá fruto. E é isso que tem acontecido. Muita gente tem deixado a palavra correr dentro do coração, correr na mente, nos pensamentos, por causa da outras palavras do mundo, que é constante e muitas, né? Tá vendo? Na igreja nós estamos vendo falar de Cristo, mas no nosso trabalho você não vai ver ninguém falar de Cristo lá. Em outro lugar, dentro da igreja a gente vê o louvor de Cristo, lá fora ninguém vê, só vê coisa mundana, coisa ruim. Então isso, se a mente não estiver preparada, faz com que a gente deixe se apagar a semente que está dentro de nós. E a semente, porque a semente está lá, mas como é que ela vai prosperar? Quem é o que faz ela prosperar? A água, aí a palavra é a água, né? Essa água tem que estar dentro de nós para essa semente ela dar o fruto, ela vai abrir, a terra vai receber a semente, agora vai receber a água para complementar, que a palavra significa água, então tudo que nós já ouvimos nessa noite foi água para a nossa terra dar o fruto necessário que a gente precisa. E agora nós vamos dar continuidade na palavra, por isso que todos que aqui estão, todos nós somos necessários a dar o fruto. Todos nós somos cooperadores da Senhora de Cristo, porque cada um faz uma coisa, baseado na família de Deus, e no final, a vitória é grande, né? Esse negócio nunca dá para tirar, né?
Glória a Deus. Então, não tem uma palavra conhecida que fala sobre isso. Não falar de um assunto que tem tudo a ver com isso, que já foi falado. Porque não falar do jovem de qualidade, jovem rico, de Mateus. Tem Mateus, tem Lucas e tem Marcos. Vamos ler do Mateus. Mateus, no capítulo 19 e o 16. Fala de jovem rico. Não está aprendendo nessa noite a respeito disso, né? Glória a Deus. Espero que vai qualquer coisa, mas vamos fazer uma breve oração. Meu Deus e meu Pai, nós rogamos ao Senhor nessa noite pelas nossas vidas, pela vida de todos que passaram por essas portas, pelo pé da tua terra. Rogamos pelo crescimento da tua casa, a nossa fé, as nossas bênçãos. Rogamos pela vida da Euto, Pai, sua esposa que está ali. Toma nas tuas mãos, cobre com teu sangue. O nosso irmão pastor Cício também, os outros que não conseguiram vir, Pai. Que o Senhor abençoe eles e visite eles nessa noite. Dê a graça para eles que eles precisam, Pai. E todos nós que aqui estamos, possamos sair daqui com um posto de vitória, sair daqui alimentado para alimentar os outros que precisam, meu Deus. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Nosso irmão Adão, nosso irmão Teixeira, todos nossos irmãos, né? Está aqui. Eis que aproximou-se dele um jovem e disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? 17. E ele disse: por que me chama bom? Não bom senão um só, que é Deus. Se querem porém entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: quais? É Jesus. E disse: não matará, não cometerá adultério, não furtará, não dirá falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muita propriedade. E disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é mais fácil, é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O 25. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e dizendo: quem poderá se salvar? E Jesus, olhando para ele, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma palavra abençoadora, bonita e maravilha, que falta. E nós estamos aprendendo aqui. Esse jovem é um jovem de qualidade, tem muita qualidade. Ou seja, todos nós temos qualidade, todos nós temos as nossas qualidades, temos as nossas trabalhadas. E nós sabemos que esse jovem disse que era um jovem que obedecia os mandamentos, né? Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O que lhe falta ainda? Ele perguntando a ele, queria saber de Jesus o que faltava, né? Então, Jesus disse para ele o que faltava. Então, é a mesma coisa que ele pergunta para mim e para você também hoje. Ele está também nos perguntando hoje, né? Então, nós vamos saber o que falta, né? Nós sabemos já o que falta, né? Aqui encontrou o jovem abastado, perguntou-se a Jesus o que ele deveria fazer para ter a vida eterna, né? Então nós estamos lendo em Mateus, né? Os mandamentos de Jesus é maravilhoso, né? Então ele encontra essa batalha, né? Então ele sabia que lhe faltava algo. O que lhe faltava era se desprender dos bens materiais, era se desprender das suas propriedades, das suas riquezas. Porque esse jovem, ele obedecia, mas não estava com o coração liberto 100% como deveria ter. Obedecia até o ponto
quando chegou a hora da cobrança, ele queria saber de Jesus o que era que faltava. Então, ele foi até Jesus e já chegou como se fosse bajulando, né? Jesus não aceita bajulação. Chegou o mestre, e tem o que fazer para a salvação. Ele já repreendeu ele, porque disse que bom não era ele, não era o pai dele. Então ele começou e disse que queria, o que faltava. Jesus disse: me falta uma coisa ainda. Jesus conhecia o coração dele. Nós, às vezes, achamos que está tudo certo em nossas vidas, mas Deus sabe se está certo ou não. Porque os nossos olhos, às vezes, nós olhamos para nós mesmos e nós dizemos: eu estou bem com Deus, está tudo certo comigo. Aqui não está faltando nada, mas quando Jesus olha para você, ele vê que está faltando alguma coisa. E é isso que nós temos que fazer. Não fazer a pergunta a Jesus, que ele é o dono da obra. O Jó foi inteligente nessa daqui. Porque se ele fosse perguntar a alguém do mundo como ele, não, você é um homem salvo, você, além de ser rico, você já está no céu. Você tem ajudado alguém, porque é impossível não ter ajudado alguém. Você tem dado bola, você tem feito isso, tem ajudado, mas seu lugar vai para lá. Mas Jesus lhe deu a resposta correta. O que é correto é o que vem da parte de Jesus, não o que alguém pensa de nós, não o que alguém diz de nós, né? O próprio Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, quando disse: o que o povo diz de mim? Ele disse: o povo fala que você é isso e aquilo. E eu perguntou: e vocês, o que você acha de mim? Então Pedro respondeu a resposta que Jesus queria. Então, da mesma forma, e Jesus se alegrou com a resposta que Pedro deu, porque Pedro disse que foi revelado a Pedro o reino de Deus, porque foi revelado espiritualmente a palavra que ele respondeu a Jesus. Então, aqui também foi revelada a esse jovem espiritualmente a palavra, porque o jovem realmente obedecia e fazia tudo. É aquele jovem que todo dia estava na igreja cedo, vinha na escola dominical, estava tudo certinho com ele, estava tudo, andava bem vestido, andava bem arrumado, só que o seu coração estava preso nos seus bens materiais, na sua riqueza. Tem gente que não quer servir a Deus porque a mim não tem nada, você não vou porque não tem dinheiro. Então, se quiser me dar dinheiro, eu vou servir ele. Aí quando dá dinheiro, você dizia. Então, cada um tem um porém. E a gente tem que entender o porém. Ou por dinheiro ou sem dinheiro, é necessário servir a Deus. É necessário servir a Deus, ou com dinheiro, ou de qualquer forma. E esse jovem, quando ele foi pressionado, ele se sentiu ali atacado. O que foi que ele fez? Ele foi embora, porque ele não quis fazer o que Jesus mandou ele fazer. E é o que acontece com o meu evangelho hoje. As pessoas estão na igreja, mas quando ele é pressionado de uma forma que toca no profundo, ou de uma forma que ele não quer abrir mão daquilo, ele vai embora, porque ele aqui, talvez, no meu pensar, se ele abrisse mão dessa riqueza, Jesus estava fazendo um teste com ele. Talvez Jesus não ia fazer perder nem a riqueza, Deus ia dar de volta para ele tudo de novo. Mas ele achou que Jesus não era capaz de suprir ele naquilo que ele precisava. Então ele abriu mão e fugiu. Ficou triste quando ele ouviu de Jesus que ele tinha que vender as suas propriedades, repartir com os pobres e voltar. Aí você vai ter um tesouro no céu. Ou seja, ele disse: para ser perfeito. Ou seja, é uma coisa que pega nós hoje também, que o Senhor fala muito da perfeição. O Senhor diz: seja perfeito, né? Ele também, lá em Mateus fala: seja perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Então, nós temos que buscar essas qualidades, nós, porque ele quer ser perfeito. Então, Jesus quer dizer, afirmar nessa noite, que para entrar no reino do céu tem que ser perfeito. Não é? Ele está dizendo para isso, está dizendo a palavra. Então, nós cada dia aprendemos na igreja que por mais que nós busquemos, mas nós vamos buscar mais ainda. Não é isso que quer dizer? Porque assim como o Senhor diz, quem é limpo, se alimpa mais. Quem é sujo, seja mais. Quem é santo, seja mais santo. É isso que ele quer dizer. Que ele quer que nós buscamos mais. Ele falou para o jovem: se você quer ser perfeito, vai vendo todas as suas propriedades, vende, dá os pobres e volta e nos segue, tu terá um tesouro no céu. É isso que ele quis dizer. E ele fugiu, né? Aí aqui, e disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar com o rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar o cabelo pelo fundo da água e que o rico se salvar, para entrar o rico no reino de Deus. Ou seja, nós estamos vendo
que o problema da riqueza interfere na salvação. Não, a riqueza ilícita, riqueza que não é pela vontade de Deus, porque quem é rico pela vontade de Deus, tem muitas pessoas ricas, que é pela vontade de Deus, esse não está no coração preso no dinheiro, porque o que atrapalha o ser humano é você ter o coração preso no dinheiro, porque se joga escala, o coração preso nas propriedades e no dinheiro. Mas se você ser rico e não coloca o teu coração na riqueza, em Jesus, não vai atrapalhar. Você vai prosperar em nome de Jesus Cristo. Mas o que atrapalha é você. Então o Senhor está dizendo que é difícil o rico se salvar, porque o rico, dificilmente você vai encontrar o rico que é rico e que quer adorar a Deus. Porque o rico coloca o dinheiro acima de Deus. A maioria do rico coloca que o Deus dele é o dinheiro dele. A maioria do rico fala isso: Deus é meu dinheiro. Sem dinheiro eu não sou nada, sem dinheiro eu não sou aquilo, sem dinheiro ainda debocha dos que não tem. Então, isso. Mas o Senhor está dizendo aqui que é mais fácil passar um governo fundo do mundo que o rico que está no reino de Deus. Ou seja, a dificuldade é tão grande que o discípulo se admirado. O discípulo ficaram admirados e falou: então, quem poderá se salvar? Aí Jesus fala bem claro. Jesus falou bem claro. Quando ele falou as palavras: quem poderá se salvar? Ele disse: isso aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, para nós ser salvos, nós dependemos 100% de Deus. É Deus que vai dar uma estratégia para nós fazer a coisa que agrada a Ele. É Deus que vai preparar o nosso coração para abrir mão das coisas que impedem nós entrar no reino de Deus. Como já foi falado nessa noite aqui, mas já veio uma palavra lá. Tudo convém, mas nem tudo é lícito, né? Tudo nos convém, mas nem tudo é lícito. Ou seja, nós estamos na casa de Deus e nós vemos diversas palavras, nós vemos diversas situações que acontecem nos dias atuais, mas nem todas elas é conveniente com o reino de Deus. Tem coisa que não é compatível com o reino de Deus. E aqui nós estamos diante de uma situação que não é compatível com o reino de Deus. Como você queria receber de Jesus elogios, ou queria receber de Jesus mais uma palavra de soma. Ah, jovem, eu vejo que você é um homem muito rico, e eu estou dizendo nessa noite que você vai ficar muito mais rico ainda, que é isso que a pessoa encontra nas igrejas hoje. As pessoas na igreja não encontram uma palavra para levar você para o reino de Deus, mas encontram uma palavra para levantar seu ego, levantar seu ego, a carnalidade, e levantar o ego dele. E aqui não, Jesus quebrou o ego desse jovem. O ego dele estava nas condições financeiras, estava no dinheiro, e Jesus já sabia quem era ele e já respondeu na altura. Hoje, se chega uma pessoa rica na igreja, a maioria dos pastores vai logo colocar em cima do púlpito sem ele nem saber de nada, só por causa do dinheiro dele, por causa que vai visar um grande dinheiro. Esse cara vai dar um rico, o dinheiro que ele vai dar aqui vai dar para nós comprar uma igreja todo ano. Todo ano nós vamos comprar um carro novo, aí a lista está com desse irmão lá. Cuida desse irmão, esse irmão já é o pastor da igreja, eu vou passar tudo para a mão dele agora. O irmão já vai dirigir a igreja, já vai fazer tudo aqui, por causa da dança do dinheiro. Jesus deixou isso de sempre. Jesus falou, porque isso serve dizendo para Jesus que esse jovem chegou e era rico, ao pé de Jesus repreendeu ele e falou duro contra ele. Era o que as pessoas queriam fazer no dia de hoje. Chegar um rico na igreja. Você sabe que na igreja chega rico, milionário aí, gente de política querendo usar o público da igreja para falar de política. E tem muitos que deixam. Só que não, você é o prefeito fulano de tal, é o vereador fulano de tal, manda ele subir aqui, manda ele falar para os irmãos aí, ele vai ajudar a igreja, vai dar um terreno para a igreja, vai fazer isso para a igreja, aí deixa, bota em cima do altar de Cristo uma pessoa que é um endemoniado para falar de Deus. Aí deixa Jesus triste. Então é nesse sentido que Jesus está falando. Não atrapalhe a obra de Deus por causa do dinheiro. Não destrua a obra de Deus por causa do dinheiro. Porque o dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, fala em Timóteo, alguns se desviará da fé e transpassará com muita dores. Por causa do futuro vai ser muita dores para ele. Por quê? Quem é que vai receber essas dores? Os pastores incorruptos que tem aí, né? Os pastores tudo bilionários. Isso aqui já está falando com eles.
Se Jesus está falando que não entra rico no reino de Deus, os pastores que ficaram ricos à custa da palavra de Deus, à custa das pessoas, já estão fora da salvação, já estão fora do reino de Deus. Porque não vai entrar no reino de Deus, bilionário aí, com tanta gente morrendo de fome, bilionário desfilando em cima de dinheiro aí, em cima de carro de última geração, carros, melhores apartamentos, melhor tudo, e as pessoas não conseguem ver isso. Isso é um disfarce, isso é uma hipocrisia no meu evangelho, né? Não é para acontecer isso, não é para acontecer isso para chegar na televisão e dizer, eu sou o segundo homem mais rico do mundo, aí é um líder da igreja, é um cara rico, e fala isso ainda para magoar o povo que não tem nada, aquele que está debaixo do viaduto, aquele que não tem condições alguma, ele fica humilhando, dizendo que ele é o mais rico do mundo, e usa isso como se fosse um prêmio que Deus deu para ele. Ele está no inferno já falando isso, porque ele está lá, porque ele tem crente falso que não lê a Bíblia Sagrada, que não procura ler isso aqui, e não procura dar para eles que eles pedem. Ou seja, é como uma loteria, é como o bicho chega na igreja, está cheio de envelope, pedindo dinheiro, está cheio de mandando vender casa, vender carro para dar para eles, e as pessoas fazem isso. Por quê? Porque não tem conhecimento. A pessoa tem que entender. Se você chega na igreja que já começa a cobrar dinheiro e pedir dinheiro, não é de Deus. Onde é que Deus cobra para te abençoar? Deus não cobra nem de nós para abençoar nós. Nós para abençoar, Deus não tem que aceitar com eles. Deus ajuda nós e abençoa nós, porque nós estamos seguindo a Ele, porque nós aceitamos Ele. A maldição já está em cima de nós a partir do dia que nós aceitamos Ele. Nós não somos amaldiçoados, nós somos abençoados agora, porque Jesus nos abençoou e nos encheu com o seu poder e da sua graça. Nós estamos agora na direção de Cristo, e o Senhor que nos abençoa através da sua riqueza. E a riqueza que Deus oferece a nós é uma riqueza espiritual que não dá para o homem ver, pois ela é oculta aos olhos das pessoas, mas você é rico espiritualmente, porque você tem um nome escrito no livro da vida, e o seu nome está lá, escrito, não no livro de ouro, no livro da vida. Então isso é a riqueza que Ele garantiu para você e para mim. Então aquele jovem perdeu isso, aquele jovem perdeu essa qualidade, perdeu isso, né? Vai ver, ao contrário, no Lucas 19, na passagem de Zaqueu publicano, é o contrário. Zaqueu, quando soube que Jesus estava entrando na cidade de Jericó, correu. Ele sentiu que queria ver quem era Jesus, e chegando a correr e subir naquela figueira, ele sabia que Jesus ia passar, então quando ele chegou debaixo da figueira, desce depressa, Zaqueu, porque isso convém posar na tua casa. E ele desceu depressa. E quando ele desceu, ele já desceu dizendo: Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou dar metade do meu dinheiro aos pobres, e ainda vou dar quadruplicar às pessoas se eu roubei alguém. Se alguém falar que eu roubei, eu vou devolver quadruplicado, 4 vezes mais para cada um. E já pegar meu dinheiro, já vou devolver e dar aos pobres metade do meu dinheiro. Então ele já desceu. Ao contrário, o jovem quadrado fugiu quando Jesus falou que ele tinha que dar as propriedades e dar aos pobres. Já Zaqueu já se ofereceu. Quando ele viu Jesus, ele se derreteu. Ele se converteu de uma forma que ele disse: não, Jesus, eu quero andar contigo, eu quero me tornar servo do Senhor. Então ele já abriu mão do seu dinheiro, já abriu mão da sua riqueza, e já disse: olha, a metade eu dou aos pobres. Se eu roubei alguém, eu vou dar só metade. E Jesus ali vai posar na casa dele, né? E os próprios fariseus, os próprios discípulos ainda murmuram, como também quando Jesus foi na casa daquelas, foi na casa do homem, do membro lá dele lá, e ele chegou lá, um médico, enxugando, quebrou o nabo, enxugou os pés dele, beijou os pés dele. Então, ele queria atormentar aquela mulher, e Jesus perdoou os pecados daquela mulher por a ação que aquela mulher fez. Então, voltando em Zaqueu também, quando desceu, Jesus foi na casa dele, eles começaram a murmurar: mas Jesus, você vai comer na casa dos pecadores? E Jesus repreendeu e falou: ele também é filho de Abraão, né? Porque ele veio buscar o que se havia perdido. Então Zaqueu estava perdido, mas na hora que ele teve o encontro de Jesus, ele foi achado por Jesus, né? E o jovem teve a oportunidade de ser achado por Jesus e mudar a história dele, mas ele fugiu daquele compromisso a qual Jesus colocou na mão dele. Vai lá, vende tuas propriedades, volta e me segue, e tu terás um tesouro no céu e vai morar comigo para sempre. Ele fugiu, né? Já
Zaqueu abraçou Jesus e disse que desceu e foi botar na caminhada. A partir daquele dia em diante, disse que Zaqueu andava feliz na rua, louvando a Deus, exaltando a Deus, seguiu o Senhor Jesus Cristo e foi maravilha. Então é isso que devemos fazer, buscar algo que aproxima nós de Deus e não procurar coisa que afasta nós de Deus. Nós temos que fazer um levantamento de nós e olhar e perguntar a Deus: Deus, o que é que está me afastando do Senhor? O que é? Porque nós temos que ter alegria de estar servindo o Senhor, nós temos que estar feliz de estar servindo o Senhor. Ou se tem alguma coisa que está impedindo nós ter essa felicidade, é alguma coisa que tem que pode atrás de mim. Então nós pede a Deus, se tiver qualquer coisa, se estiver criando isso em nós, vamos arrancar, mas não vamos fugir não. Não vamos sair da igreja porque tem uma coisa que está te incomodando e você não está conseguindo servir a Deus 100%. Não, você vai continuar com Cristo, porque Ele está falando aqui no final: a Deus tudo é possível. Então não tem nada impossível para que Deus não faça. Então você tem que ser insistente, insistir com Deus, porque Deus vai mudar a minha história e a sua história. É isso que a gente tem que ser. Mas tem que ser insistente e o milagre vai ser grande. É isso. É isso que a gente fazer. Então, faltando-lhe entregar total a sua vida, foi este o depositório suficiente, né? Um acerto de qualidade, faltou fé, faltou disposição para realizar o milagre de Jesus na vida dele, para que Jesus terminasse de fazer o que ele começou. Então nós estamos na igreja e nós não podemos fugir por aquilo que falta, mas nós temos que completar aquilo que está faltando na nossa vida espiritual. O que está faltando na nossa vida, nós vamos completar ela. Senhor, me dá força, Senhor, para eu completar a obra que precisa, para eu me interessar no reino de Deus cada vez mais, mas não para eu fugir do reino de Deus, porque não devemos fugir do reino, mas devemos acrescentar, devemos estar mais vivos com Jesus Cristo para nós podermos morar no céu. E cada um de nós falta uma coisa, e essas coisas que faltam é livre que nós vamos pedir. Deus, eu quero que o Senhor arranque esse negócio, eu quero que o Senhor transforme essa obra, eu quero que o Senhor me dê essa bênção. Eu quero que o Senhor realize esse milagre na minha vida, para que eu esteja completo com o Senhor, para que eu esteja perfeito com o Senhor, quer que eu seja, e assim nós vamos alcançar o objetivo de nossas vidas com a ajuda de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor para ir para nossas casas e vamos lutar para nós fazer o melhor para o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos por cada vida que você encontra, por cada pessoa, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, e que nós vamos ver, Senhor, que nós vemos, Senhor, fazer aquilo que é necessário, que o Senhor quer. Meu Deus e meu Pai, aquilo que não está te agradando, que o Senhor venha fazer nós agradar o Senhor. Aquilo que não está te agradando, o Senhor venha dar força para nós agradar o Senhor. Pois o Senhor supridor de todas as coisas. O Senhor disse que ao Senhor tudo é possível. Então tudo é possível na vida de cada um nessa noite. Tudo é possível na minha vida. Tudo é possível em nossas vidas, Pai. Então faz acontecer milagre em nossas vidas, Pai. Faz acontecer milagre nos ouvidos da palavra de Deus. Faz acontecer milagre na igreja do Senhor. Faz acontecer maravilha no nosso meio, através da sua operação, através dos seus milagres. Pois milagre quem faz é o Senhor. Nós não fazemos nada mais, somos dependentes dos milagres do Senhor. Então nessa noite, Pai, derrama sobre nós a força que precisamos, derrama sobre nós a saúde que precisamos, derrama sobre nós a força que precisamos. Ajuda nós a vencer, nós caminhar na tua caminhada, como o Senhor quer, Pai. Segure nossas mãos, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Agradecemos ao Pai desde já, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós. E todos digam amém. A paz do Senhor seja com a glória de Deus, em nome de Jesus. Amanhã tem muito abençoado de novo e vamos mudar. A vitória vai ser grande, em nome de Jesus.